Começamos, vamos por a tela inteira. Esse pessoal chega. Aí. Pessoal, então, até a semana retrasada, né? Ano passado ainda estava bem com a garganta ruim. A gente viu, né, um recorte aí de poetas, né, e uma poetisa da poesia do século XVIII em Portugal. Né? Vimos lá Bocage, vimos Marquesa de Alorne, vários. Aí chegou o Pedro Pereira. Deixa eu ver aqui. Gustavo vai falar que tá no. Tá chegando, então beleza. E agora, nossa, o Gustavo chegou. Boa tarde, Gustavo. E agora a gente começa a ver poetas do Brasil. Só um instantinho, pessoal, só um pouquinho que eu já. Poetas do século XVIII aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, só para lembrar vocês, estão vendo aqui, né? Aqui no século XVIII estava o Brasil estava muito voltado ali para a região das Minas Gerais, né? E no tanto que, cadê o livro que eu estava usando? Aqui. Essa seleta aqui chama Poesia do Ouro, né? Porque era o centro econômico do Brasil, o centro das principais atividades econômicas e políticas, estava tudo concentrado ali nessa segunda metade do século XVIII, né? Ali na região das Minas Gerais. Né? E teve lá em Confidência Mineira, teve várias coisas e tudo, e teve um grupo de poetas lá que produziu alguma literatura, eles tinham lá seus clubes, né, que surgiram no século XVII e tudo, as academias. Então nós temos aqui, ó, esse aqui é o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, aqui é o Silva Alvarenga e o Alvarenga Peixoto, ou vice-versa, agora não lembro qual que é qual. Mas são alguns dos principais poetas do Brasil do século XVIII, né, que produziram aí essa poesia. Então, a gente vai ver repetido aqui no Brasil alguns lugares comuns dessa poesia que se produziu muito lá em Portugal, né, poesia que a gente chama de arca, ou neoclássica, só que com uma cara mais, vamos dizer assim, às vezes mais nacional, com influências bastante da literatura francesa, né? Principalmente com o Silva Alvarenga. O Silva Alvarenga ele repetia muito o modo francês de poesia, né? Então a gente começa vendo hoje um pouquinho do Cláudio Manuel da Costa. Né? Então ele nasceu em 1729, morreu em 1789, né? E o seu livro Obras Poéticas deu início ao que chama de arcadismo. Então ele foi meio que o primeiro poeta árcade, né? Com algumas influências ainda do barroco e tal, mas já com essa poesia um pouco diferenciada. Ele teve participação em Confidência Mineira, todos eles tiveram, menos o Tomás Antônio Gonzaga, que foi injustiçado, né? Patrão da cadeira número 8, né, da Academia Brasileira de Letras, e nasceu na zona rural de Ribeirão do Carmo, que hoje é a cidade de Mariana, lá em Minas Gerais. Era filho de um português, João Gonçalves da Costa, ligado à mineração, e Teresa Ribeiro de Alvarenga, natural de Minas Gerais. Família rica, estudou no Colégio dos Jesuítas, no Rio de Janeiro, né? Se formou em Direito pela Universidade de Coimbra, e ele começou a se dedicar à poesia ainda estudante, né? Sob influência da poesia que ele conheceu lá de Portugal. Depois que ele se formou, ele regressou para o Brasil e se estabeleceu lá em Vila Rica, que era, vamos dizer, informalmente era a capital do Brasil, né? Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto. E entre 1762 e 65 ele exerceu o cargo de secretário do governo da capitania. Em 69 ele já estava com 60 anos, né? 60 anos para o século XVIII é uma idade bem avançada. Ele se viu envolvido no movimento da Confidência Mineira, né? Influenciado ali pelas ideias iluministas revolucionárias. Tomás Antônio Gonzaga, que foi delatado injustamente, o Alvarenga Peixoto,
alguns companheiros lá de Coimbra, José da Silva Xavier, Joaquim Silvério dos Reis, né, eles, na verdade, estavam lá com uma tertúlia, falam que eles estavam preparando para estabelecer um governo independente. Não, na verdade, eles estavam fazendo barulho e a maioria foi perdoado, quem não foi morreram no exílio, né? Mas o Cláudio Manuel da Costa, como essa prisão era uma coisa muito desonrosa, né? Ele se enforcou na prisão, na Casa dos Contos, porque era uma prisão muito desonrosa para uma pessoa ser preso por traição à coroa. Então, antes que ele fosse perdoado, né, a Dona Maria, na verdade, acabou perdoando todos eles, todos os inconfidentes, a rainha de Portugal, ele se suicidou. Ele, em 1768, ele publicou Obras Poéticas, que é um livro que marcou o início do arcadismo no Brasil, né? E eles tinham essa mania de adotar pseudônimos árcades, e era um mais afrescalhado que o outro. O pseudônimo do Cláudio Manuel da Costa era Glauceste Saturnio. Olha esse nome, Glauceste Saturnio. Né? Então ele se filia aos princípios do arcadismo, né? Tem influência barroca, tem afinidades com a lírica do Camões, né? Tem muito lugar comum do Camões que se repete na poesia dele, né? E são versos assim, são hinos à natureza. Ele gosta muito de falar do mundo natural, da natureza, das paisagens, né? de Minas e tudo, daquela natureza mineira. Então é uma poesia pastoril, mas sem aquelas convenções da natureza europeia, por exemplo, que a gente vê nas poesias de Portugal, mas é mais uma poesia mais natural. Ele fala muito de rochas, de penhas, né, dessa natureza mais mineira. Então ele tem lá um minúsculo métrico de 1701, Epicédio, mas o Obras Poéticas mesmo é a obra principal dele, né, que vai reunir a maioria dos sonetos dele, e ele tem um poema épico chamado Vila Rica, né, também, que é importante na história da literatura, porque ele conta a formação histórica, né, toda a formação histórica toda a história da formação de Vila Rica, ali das Minas Gerais. Tá? É um poema meio cansativo e tal, e o que fica de mais relevante dele são as obras poéticas, são alguns sonetos, né? Ele tem muitos, são dezenas e dezenas de sonetos. Eu selecionei alguns para a gente ler hoje. Então, ó, esse aqui é um dos mais famosos dele. E vocês vão ver que é aquela mesma tônica da poesia setecentista de falar sobre o amor. Né? Então, no século XVIII, o pessoal gostava de falar de amor. Então, ó, para cantar de amor, tenhamos cuidados, tomo entre vós, ó montes, o instrumento. Ouvi, pois, meu fúnebre lamento, se é que de compaixão sois animado. Então ele vai falar que ele vai cantar de amor e ele pega um instrumento. Qual que é o instrumento do poeta lírico? A lira. Então você imagina, convencionalmente você imagina que ele pegou uma lira, começou a tocar a sua lira e cantar as suas dores de amor. E daí você já vê que ele chama de fúnebre lamento, ou seja, aquela ideia do amor associado à tristeza, né, do amor associado à desgraça. Começou com a leitura lá daquela época do Albano e da Damiana, e a maior parte do tempo foi isso. Né? E, de novo, para quem que ele está falando? Para os montes. Então, de novo, poesia pastoril. O pastor está se declarando, está conversando com elementos da natureza e está fazendo um lamento sobre seus dissabores amorosos. Já vós vistes que aos ecos magoados do Trácio Orfeu parava o mesmo vento. Da lira de Anfião ao doce assento se viram os rochedos abalados. Então ele vai contar a história de Orfeu, né? Acho que eu coloquei um pouquinho aqui. A lenda de Orfeu. Na primeira estrofe ele clama por atenção, pede para que se escutem seu lamento. Na segunda ele cita a ação de Orfeu, que na mitologia grega, né, um ser da mitologia grega, diz que ele desceu até o Hades para buscar a esposa Eurídice. Então Orfeu, ele cantava, né? Quando ele chegou no Hades, ele entoou uma canção e as criaturas do local, essa canção era tão comovente
né, conseguiu a permissão de trazer Ulisses de volta. Só que ele não podia olhar para trás antes de sair do Hades, né, do Hades, lá do inferno. Ele não obedeceu, né, então ele não conseguiu trazer Ulisses de volta. É meio que uma história trágica, assim. Né, e daí o choro dele vai ficar ecoando para a eternidade. Anfião também. Anfião era o filho de Zeus, era um filho de Zeus que recebeu uma lira de Apolo. Né? E segundo o mito, ele foi o fundador da cidade de Tebas. Né? Por isso fala, da lira de Anfião ao doce assento se viram os rojedos abalados, porque o Anfião tocou lá a sua lira, né? E através com a música, né? Com notas musicais, ele construiu uma cidade, toda uma cidade. Né? Não sei se vocês já ouviram falar de uma obra chamada Silmarillion, do Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis. O Silmarillion também tem a origem dos seres, a origem do mundo. Ele meio que repete a Gênese, né? Vamos dizer assim, uma releitura da Gênese, o Silmarillion. E daí tem todo mundo que é criado por seres angelicais que tocavam instrumentos, né? Eles tocavam flautas e música e tudo, e as notas musicais que eles criavam iam criando as coisas do mundo. Então, árvores, as águas, né, os animais, os seres todos eram criados através de notas musicais. E a mesma coisa, o Anfião, né, ele criou uma cidade através por meio de notas musicais, que é a cidade de Tebas, né, que daí vai ter um monte de história lá, o Édipo, né, era rei de Tebas e tudo. Então, por que ele falou assim, olha, vocês, né, já viram os ecos magoados do Orfeu, né, tá falando um monte, são montes antigos, então esses montes estão lá há séculos, então eles viveram toda aquela história do passado, né, de uma história que se mistura com a mitologia, ouviram a lira de Anfião, né, se viram os rochedos abalados. Então, pensei que de outros gênios o destino, para cingir de Apolo a verde rama, lhes influiu na lira estro divino. Então ele está falando assim, eu sei que os gênios do destino, né, de outro tempo, com a lira de Apolo, né, participou da própria criação de vocês. Então assim, você imagina que um poeta falando com montes antigos. O canto, pois, que minha voz derrama, porque ao menos o peregrino se faz digno entre vós também de fama. Então ele chega para alguns rochedos e fala para esses rochedos, para esses montes antigos: olha, vocês estão aqui, vocês são nossos ancestrais, vocês testemunharam a história de Orfeu, vocês testemunharam o, o toque, né, da lira de Apolo nas mãos de Anfião, né? Então vocês já viram muita história. E este meu canto de amor, né, apesar de ele ser menor, ele também é digno de alguma fama. Então, assim, esse é o poema que abre as obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa. Né? Então, ele está se colocando ali como um pastor que tem, apesar de ele ser menor do que os outros mestres do passado, ele tem a dignidade de figurar ali entre aqueles que vai cantar, né, notas sobre amor, que vai cantar versos de amor, para ser lembrado na eternidade. Mas basicamente é isso. Gostaram dessa introdução ao Cláudio Manuel da Costa, desse primeiro poema? Olha, Vanessa! Nossa! Que legal! Sim. Então vamos lá. Samuel sempre gosta quando tem. É, é. O Samuel também sempre gosta quando tem as referências à mitologia, né? Então vamos passar para um segundo poema desse senhor, que é o Cláudio Manuel da Costa. Então, ó, de novo, pastores que levais ao monte o gado, vede lá como andais por essa serra, que para dar contágio a toda a terra, basta ver-vos meu rosto magoado. Então ele fala assim, olha, pastores, cuidado que vocês passarem por aqui, porque só de olhar para o meu rosto triste, para a minha cara triste, né, já vai contagiar de tristeza a terra inteira. Então é de novo aquele pastor triste cantando as suas desilusões amorosas. Ele falou que ele ia fazer isso. Né? Eu ando, vós me vedes, tão pesado,
é a pastora infiel que me faz guerra, é a mesma que em seu semblante encerra a causa de um martírio tão cansado. Então, se vocês voltarem lá para todos os poemas da lírica portuguesa, quase todos, né? Tinha uns que eram um pouquinho mais alegres. Era sempre um pastor triste cantando suas ilusões amorosas de uma pastora que não quis saber dele. E aqui, de novo, né, ele vai falar que teve uma pastora infiel que não quis saber dele, né? E ela é a causa desse martírio, dessa tristeza, desse cansaço dele. Se a quereis conhecer, vinde comigo, vereis a formosura que eu adoro. Então, se vocês querem saber quem é, me acompanhem, vou mostrar para vocês. Mas não, tanto não sou vosso inimigo. Ele falou assim, mas não, eu não sou inimigo de vocês, né? Porque vocês virem, vocês também vão se apaixonar e vão sofrer de amor por ela. Deixai, não a vejais, eu vos imploro, que se seguir quiserdes o que sigo, chorarei, ó pastores, o que choro. Então ele fala assim, que se vocês olharem para essa pastora, vocês também vão ficar perdidamente apaixonados por ela não vai dar bola para vocês, vocês vão passar pelo mesmo sofrimento que eu. Então eu vou poupar vocês desse lamento. Então é de novo, né, aquele chororô, né, essa tradição do século XVIII, dessa poesia do século XVIII, de falar sobre as dores do amor, né, e é sempre um pastor lamentando por uma pastora que não quer saber dele, e ela tem aquela beleza encantadora, mortal, mortífera, né, que faz todos se apaixonarem por ela, mas a indiferença dessa pastora, ou a volubilidade dela, né, a indiferença mesmo dela em relação ao pastor, provoca esses choros eternos, infinitos. Aqui, esse é um poema que ele é bem antológico, ele está em todos os livros didáticos, apostilas e manuais sobre arcadismo, né, de literatura brasileira de língua portuguesa. Então, é um tipo soneto Arcade. Então, sou pastor, não te nego. Os meus montados são esses, que aí vês. Vivo contente ao trazer entre a relva florescente a doce companhia dos meus gados. Então, essa primeira estrofe, ele falou assim, eu sou pastor, então queria ser aquela fantasia. Né? O poeta se coloca como um pastor, ele fala, meus montados são esses, daí ele mostra ali as ovelhinhas, os boizinhos, né? Daí ele diz que ele vive contente, né, na relva florescente, em companhia do gado dele. Então ele vive contente aqui na natureza, né, locus amenos, né, que é aquele lugar comum. Estou aqui na natureza, feliz com o meu gado, com as minhas ovelhinhas, com os meus boizinhos, tranquilo. Ali me ouvem os troncos namorados, em que se transformou a antiga gente. Então, quando ele fala, ali me ouve os troncos namorados em que se transformou a antiga gente, aqui nessa estrofe, nessa segunda estrofe, é o seguinte, ele está fazendo referência mitológica. Deixa eu ver, tá aqui, o Metamorfoses, Ovídio. Tem um poeta da Antiguidade Latina chamado Ovídio, esse cara aqui, ó, essa obra pequenininha, ele escreveu um poema chamado Metamorfoses. E vai contando várias histórias, inclusive acho que a história de Orfeu está contada aqui na Metamorfoses. História de Féton, Arcádia, Inundação, Criação, 4 Eras, Apolo, Daphne, Júpiter, Io, Cadmo, Narciso, Eco, Piteu e Baco, Príamo e Tisbe. Deixa eu ver. Tá aqui, é muita história. Mas justamente as metamorfoses são as histórias da criação do mundo. É tipo uma gênese, só que na perspectiva da mitologia grega, né? Na verdade, greco-latina, porque o Ovídio não era grego, ele era latino, né? Era romano. Então vai contando toda a história mitológica, né? E entre essas metamorfoses, que são transformações, tem muita história de um rio que foi uma pessoa, uma pedra, ou uma rocha que foi uma pessoa, uma árvore que foi uma pessoa, algum elemento da natureza que no passado foi alguém, foi alguma divindade ou alguém que se transformou nisso por conta de algum evento, de uma tristeza muito grande. Então, por exemplo, tem rios que são uma ninfa, uma ninfa que se apaixonou e chorou de amores e tudo, e ela se transformou naquele rio que representa toda a tristeza dela, que é um choro que dura para sempre, né? Então tem alguém que se transformou numa rocha, né, por causa do... Então troncos secos são pessoas que no passado amaram demais
e depois que o amado morreu, ela se transformou numa árvore seca, né? Então, esses são os troncos namorados. Então, quando ele fala se transformou em antiga gente, são pessoas ou semidivindades ou divindades lá do passado que por algum evento ligado geralmente ao amor ou a outras coisas, né? Por exemplo, a maldições também, né? Então, alguém que tem, por exemplo, o sujeito viu uma deusa lá pelada, uma ninfa pelada, ela ficou brava, ou às vezes a própria aquela lá que é que o que Samuel fala que é invejosa, a inimiga da Afrodite. Eris, Oi? A Palas, Eris, Palas Ateneia, é, Atena. Né? Então viu a Atena tomando banho pelada, ela ficou brava e amaldiçoou o sujeito, ele virou entendeu? Virou um cacto, uma coisa assim, né? Cheio dessas historinhas aqui. Metamorfose é cheia sim. dessas. E daí, às vezes ele pode ter sofrido uma maldição, ou pode ter sido uma compensação dos deuses por algum trauma que ele sofreu. Então, mas então essas metamorfoses vão fazer isso. Então, muitas coisas da natureza, né, muitos elementos, continentes, muitos rios, mares e tudo, foram deuses, semideuses ou pessoas que sofreram esses eventos. Então ele fala que os troncos namorados em que se transformou a antiga gente. Então ele está ali no meio da natureza, em comunhão com a natureza, onde ele cuida do gado dele, esse pastor conversa com esses troncos secos, né? Que no passado já foram pessoas que amaram e hoje são troncos secos, ou seja, houve algo que os transformou nisso. Qualquer deles o seu estrago sente, como eu sinto também os meus cuidados. Cuidados aqui são os amores, e quando fala cuidado, está falando em sofrimento amoroso. Então ele fala, qualquer um desses troncos sabe do que eu estou falando, porque eles já sentiram o estrago do amor, né? Eles amaram no passado, perderam o amor, esse amor acabou e eles se tornaram essa natureza morta, né? Esses troncos velhos, podres, ressecados, petrificados e tal. E, e eles sabem o que eu estou passando, né? Eles sentem o meu cuidado. Vós troncos, lhes digo, que algum dia firme te vos contemplastes e seguros nos braços de uma bela companhia. Então, vocês, troncos velhos, troncos secos, árvores secas, no passado, vocês, né, estavam seguros no braço de uma bela companhia. Consolai-vos comigo, ó troncos duros, que eu alegre algum tempo assim me via, e hoje os tratos de amor choro perjuros. Então ele tá se condoendo, ele está convidando né, de novo aquela figura do pastor conversando com a natureza, e agora ele está assim, vamos dizer assim, um momento de empatia. Eu gosto muito de usar essa palavra da empatia hoje em dia, né? Ele está se vendo como aqueles troncos e ele está consolem-se comigo, troncos velhos, né? Que foram pessoas no passado, porque eu também já fui alegre como vocês foram no passado e hoje eu sou como vocês, né? Hoje eu choro de amores, do amor que eu perdi. Então, de onde? Ele vai se lamentar diante da natureza, a tônica da desilusão amorosa do pastor, aquele lugar comum do século XVIII que a gente está estudando lá desde o bendito do Damiano, do Damiano não, do Albano com a Damiana. Gostaram desse aí, pessoal? Curtiram esse? Sim? Sim, sim. Vamos lá. Ô, professor, Oi, só um adendo. diga. Tipo assim, é meio difícil falar uma deusa que tem uma briga com Afrodite no negócio. Uma Porque, deusa que tipo não assim, tenha, quer dizer, né? não, é difícil falar uma que tenha, porque são tantas que é difícil acertar. Ah, tá, difícil lembrar de uma, porque. Né? É que na verdade os deuses eles eram um saco de gato, eles iam brigando uns com os outros, né? E eles brigavam pelos motivos, desde motivos assim, mais. A Afrodite realmente é detestável, eu detesto ela. Mais fúteis, até mais graves e tudo. Então, por exemplo, lá no meio da Batalha de Troia, né, na Guerra de Troia, então um tomou simpatia pelos gregos, outro tomou simpatia pelo troiano, um elegia o seu herói, o outro elegia o seu herói, e daí eles ficavam brigando por picuinha, daí a Hera ia lá fazer os Zeus dormir para ele parar de favorecer os troianos, e daí o Poseidon se aproveitava e mandava ver, e tipo, saía ele pessoalmente matando um monte de troiano.
Ou daí os gregos foram lá, não construíram fosso lá, não dedicaram fosso para ele ficou bravo e puniu os gregos. Então era aquela coisa assim, porque essa representação dos deuses tão mesquinhos e tão, né, sem... É porque são a representação do próprio ser humano, né? Desse ser humano, eles vão representar todas as baixezas e todas as, vamos dizer assim, grandiosidades dos seres humanos, né? Diferente dos, por exemplo, dos santos, né? Se você olhar numa perspectiva cristã, católica, os santos, né, eles vão ter às vezes nas suas biografias suas baixezas, mas até o fim da sua vida é sempre um ápice, é sempre um apogeu, é sempre algo que eleva. Mas os deuses gregos, né, na perspectiva pagã, eles são gregos, egípcios, todos eles vão encarnar tanto as coisas boas do ser humano quanto as coisas ruins, as piores. Então, mas tem deuses que são mais detestáveis que outros. Por exemplo, a Afrodite, ela é detestável o tempo inteiro, né? Ela, tanto que ela é a protetora do Paris, né? Que é o lixo do lixo entre os troianos, né? Ninguém gostava dele, nem o irmão dele que salva a vida dele detestava ele, porque ele era um adúltero, né? Um sujeito frívolo, desmiolado, que não tinha nada na cabeça e ainda mata o Aquiles na covardia. Mas é isso. Vamos lá, não que eu goste muito do Aquiles, o Aquiles era destemperado também. Eu gosto do Heitor, príncipe de Troia, e gosto do Diomedes, né, que era um dos príncipes gregos, que é o cara que senta a porrada no próprio deus da guerra. Então, fodido era o sujeito. Então, vamos lá. A gente sempre tem esses coisas. Tipo, o menos pior dos 12 grandes é, tipo, é o Hades. A única coisa que ele fez de ruim foi um sequestro. Ele não era um cara muito do bem, não, assim, ele era um cara meio... O Hades era irmão de Zeus, né? Era um dos três irmãos ali. É, mas pelo menos ele não era bom porque o serviço dele não era bom. É que assim, é que não tem pra gente falar que ele é bom ou que é mal, porque, como eu falei, eles encarnam tudo que tem de pior e melhor, né? Mas também a gente falou lá do Hermes, né? O Hermes era o mais. Não tinha muito o que falar dele lá, ele ficava lá, moleque de recado, né? Vamos lá. Se sou pobre pastor, se não governo reinos, nações, províncias, mundo e gentes, se em frio, calmo e chuvas inclementes, passo o verão, outono, estio e inverno. Então ele está falando assim, olha, eu sou pobre e eu não governo reinos, nem nações, nem províncias, não governo o mundo e não governo pessoas, né? Ele passa, ele passa, né, passa a vida dele em frio, na calma, com chuvas inclementes, ele passa o verão, o outono, o estio, né, a seca, o inverno. Nem por isso trocar o abrigo terno desta choça em que vivo, com as enchentes desta grande fortuna. Sás presentes tenho as paixões deste mundo eterno. Então ele fala assim, nem por isso, nem, assim, ele passa frio, ele passa calor no verão, ele passa frio no inverno, né, ele passa pela seca, ele mora numa choça, ou seja, naquela cabana pobre de pastor, e nem por isso ele vai trocar pelas paixões desse tormento eterno que se passa onde? Na corte, né, ali nos grandes centros. Então é aquele ideal da vida pastoril perfeita no campo, com todos os seus defeitos, com todas as, né, as imperfeições do campo, com toda a dificuldade de vida, né, material que se tem ali, ele não troca. Adorar as traições, amar o engano, ouvir dos lastimosos gemidos, passar aflito o dia, o mês e o ano. Você viu como ele trabalha a ideia de gradação? Gradação é esse crescimento ou esse decréscimo, né? Então aqui ó, ele fala que ele não governa nem reinos, nem nações. Então reino é uma coisa mais delimitada. Nações é maior, porque nações você vai pegar povos. Províncias, então são vários, pode ser vários reinos. Mundo, está falando do mundo inteiro. E gente, está falando assim, não governo pessoas, né? Não sou dono de pessoas. Então ele tem um certo
uma certa ideia de gradação aqui. E aqui ele vai falar, né, que nessas grandes cidades você vai passar aflito o dia, o mês e o ano. Então, a gradação vai ser a ideia de algo que vai aumentando. Então, ele está dizendo que a vida na corte, a vida na grande cidade, a vida nos grandes centros, né, que é onde você vive melhor materialmente, mas você passa tormentos, né? Você vai conviver com traição, você vai amar o engano, né? Porque é onde as pessoas são mais... E daí tem essa ideia, esse lugar comum da pureza do campo, do interior. Né? Quanto mais para o campo, quanto mais para perto da natureza você for, melhor você vai viver. As pessoas são mais puras, são mais, né, mais ingênuas, têm menos maldade, etc. Em parte isso é muito verdade, tá? Não que isso seja uma verdade absoluta, mas é um lugar comum da literatura que se repete, algo que se vê na vida um pouco, né? Quanto maior a cidade, quanto maior o centro, mais o mal impera por ali, vamos dizer assim. Então ele vai falar, você vai ouvir do lastimoso de mim, você vai ouvir choro e ranger de dentes, vamos dizer assim. E você vai ficar passar aflito, apesar de toda a riqueza material e do conforto, você vai passar aflito o dia, o mês, o ano, ou seja, você vai passar o tempo inteiro aflito. E esse trabalho poético que ele faz com a gradação é muito legal, né? Isso de aumentando, né? A ideia, você põe palavras que vão dando ideia de amplitude gradativa. Seja embora prazer que a meu ouvido soa melhor a voz do desengano, que da torpe lisonja um infame ruído. Então ele fala assim, embora haja esse prazer maior de estar na cidade, esse prazer material, ao ouvido dele soa melhor a voz do desengano, né? Ou seja, de viver ali na pobreza e nas dificuldades assim, ali do campo, que ouvir essa lisonja, né? O infame ruído da lisonja, porque lá na cidade você vai ouvir muita lisonja, né? Mas é um ruído infame, é mentiroso. Então nada ali é real, né? Tudo é muita falsidade, muito jogo de cena, é, é um mundo muito ilusório. Tá? E muitos filósofos falam sobre isso desde a da antiguidade, né? Que quanto mais próximo você está assim, dos grandes centros, né, civilizacionais, mais próximo você está da mentira, do engano, da lisonja, de um mundo ilusório, e que o mundo mais real é aquele que está mais próximo da natureza, onde você tem um contato maior com a realidade. Né? Quem participou de uma aula com o Paulo Berguia no passado, ele falou um pouquinho sobre isso. Né? Nas crônicas dele, ele reflete um pouco sobre isso. Então, aqui vai se evidenciar o princípio do fugere urbem, que é fugir dos grandes centros, fugir da cidade para o campo, e o aurea mediocritas. O aurea mediocritas é um princípio lá da antiguidade, né, da poesia antiga, que vai falar justamente sobre você ter uma vida mais simples, não apenas materialmente, mas uma vida mais simples, com o seu próprio horizonte de conhecimento. Então, espiritualmente, você vai ter uma paz maior, né? Num lugar onde você não vai ter tanta preocupação, né, do dia a dia. As preocupações são mais práticas, né? De você conseguir plantar, conseguir colher, conseguir passar o inverno, conseguir passar o verão. Então, essa mediocridade, mas não naquele sentido negativo, uma mediocridade no sentido positivo, né? De viver mais em comunhão com a realidade, né? O aula mediocridade diz respeito a isso, de você viver em uma comunhão maior com a realidade e menos com sonhos e aspirações que não se adequam à realidade, que daí você vai ver um mundo de mentiras. Né? Então ele prefere a vida em meio a intempéries, dificuldades do campo, a uma vida de ilusões, falsidades na corte. Tá, ok? Entenderam esse poema? Entenderam qual é a proposta dele? Curtiram? Eu gosto essas poesias do século XVIII que falam principalmente sobre o Fugere Urbain e o Orbe de Octas são as minhas favoritas. Eu adoro, né? Eu curto mais interior, eu curto mais campo, né? Então eu tá na Viraí, não foi à toa. Se tivesse campos em Juti, eu ia morar lá. Tô brincando. Mas é isso aí. O melhor é que não está igual ao Albano. Não está igual ao Albano, não é chororô.
Então vamos lá. Vanessa, deixa eu perguntar, você está gostando? Você que ficou tanto tempo sumida e apareceu hoje, está curtindo? Tô curtindo, professor, muito bom. Legal. Então vamos lá, vamos para mais um sonetinho do senhor Cláudio Manuel da Costa. Brandas ribeiras, ó. Ele vai conversar com a natureza, agora ele vai conversar com as ribeiras. Brandas ribeiras, quanto estou contente de ver-nos outra vez, se isto é verdade. Quanto me alegro ouvir a suavidade com que Filis entoa a voz cadente. Vamos ver quem é Filis. Então ele colocou um pouquinho de elemento de mistura ali. Ó. Filis, na mitologia grega, era filha do rei da Trácia, que se casou com Demofonte, rei de Atenas, e filho de Teseu, né, quando ele parou seu país durante a viagem da Guerra de Troia. Então, é uma das consequências da Guerra de Troia. Demofonte, ligado pelo dever à Grécia, retorna ao lar para ajudar seu pai, deixando filhos para trás. Tem muito isso, né? Se casa e larga para trás, porque tem um dever de cidadão, né? Cidadão de alguma cidade. Ela se despede dele, dando-lhe um caixão contendo um sacramento de réia, e pedindo para que abra apenas quando perder as esperanças de voltar para ela. A partir daí, a história diverge. Numa das variantes, Filis comete suicídio enforcando-se de uma árvore, né? E no local onde foi enterrada aparece uma amendoeira que floresce quando Demofonte finalmente retorna para ela. Então, essas histórias trágicas lá da mitologia, né? Então, um herói que passou por uma cidade, se apaixonou por uma moça, né, uma princesa, só que ele tinha deveres com o seu povo, né, com o seu reino, voltou para o seu reino, prometeu que ia voltar, só que ela acabou se matando, né, e quando ele voltou, estava lá uma amendoeira no lugar dela. Isso é uma metamorfose. Né? Então Olha lá. Então ele está dizendo que ele está alegre para cantar lá para as ribeirinhas, né, para as águas, e quanto alegra ouvir a suavidade com que Filis entoa a voz cadente. Então ele está ouvindo os cantos de Filis, os cantos amorosos dela, não os cantos de lamento. Né? Os rebanhos, o gado, o campo, a gente, tudo isso me está causando novidade. Oh, como é certo que cruel saudade faz tudo do que foi muito diferente. Então, é um momento de encantamento desse pastor. O pastor está olhando para tudo como se fosse novo, porque ele está amando. Então ele está olhando com aqueles olhos de apaixonado. Então tudo é novo, né? Tudo, nossa, que lindo o canto das águas, né? Olha que lindo o rebanho, as pessoas, né? Tudo é uma coisa linda. Ele sente saudades da amada, né? E está recebei, eu vos peço, um desgraçado que andou até agora por incerto giro, ou seja, por incerto caminho, correndo sempre atrás do seu cuidado. Então, assim, me receba de volta, natureza, porque eu até então estava triste, magoado, né, desiludido, andando por um caminho certo, mas agora eu estou feliz. Este pranto, estes ais com que respiro, podendo comover o vosso agrado, façam digno de vós o meu suspiro. Então, né, são meus suspiros de amor. Né? Tudo é novo para mim, agora eu estou amando novamente. Então, receba natureza, elementos da natureza, recebam com alegria cada suspiro meu de amor. Então, essa aí é uma situação contrária. Ele não está se lamentando, né? Ele está se, vamos dizer assim, não vou dizer gloriando, mas ele está alegre, feliz da vida, cantando para a natureza e falando assim: natureza, né? Eis-me aqui e tal. Aqui tem um restinho, né? Na versão pseudo-Apolodoro, Demofonte vai morar em Chipre. Quando chega o tempo indicado, Filis amaldiçoa Demofonte e se mata. Então, abre o caixão e se apavora, saindo, correndo de seu cavalo, que faz Demofonte morrer na própria espada. Então, tem essa segunda versão da lenda de Filis com Demofonte. Mas são metamorfoses, né? São índios e tal, aquelas coisas. Enfim, vamos lá. Agora é o poeta, né, o pastor chorando. Ele vai apontar todas as coisas da natureza e vai falar todas as testemunhas dos amores e desamores que ele passou pela vida. Este é o rio, a montanha é esta, estes os troncos, estes os rochedos. São estes indo os mesmos arvoredos.
esta é a mesma rústica floresta. Então, vocês lembram lá, volta para o Albano. O Albano ficava falando assim, não, porque todas essas pradas, essas árvores, essas rochas, esse tronco de árvore, todos eles são testemunhos dos meus amores com a Damiana. Então, ó, está mostrando todas as coisas. Ele falou o rio, a montanha, os troncos, os arvoredos, a rústica floresta. Tudo cheio de horror se manifesta. Rio, montanhas, troncos e penedos. Penedos são rochedos, tá? Que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre e urna é já funesta. Então ele está falando assim, antigamente tudo isso foi cenário de amores alegres. Hoje eles são como se fosse uma urna funesta, é como se fosse o meu próprio caixão, né? O lugar onde eu quero me enterrar porque eu estou assim, morto pelos amores, pelas minhas ilusões. Ó, quão lembrado estou de haver subido aquele monte, e às vezes que baixando deixei do pranto vale umedecido. Ele vai falar assim, olha, quantas vezes eu subi aquele monte, né? E quando desci, eu umedeci o chão, né? O chão ficou umedecido com o meu pranto, com as minhas lágrimas. Tudo está na memória retratando que da mesma saudade o infame ruído vem as mortas espécies despertando. Então ele está falando que ele é um cenário, ele fala assim, são as mesmas coisas, o monte, a rocha, o arvoredo, as águas, é tudo a mesma coisa. Só que antigamente eles eram um cenário de alegria, eles eram um testemunho da minha alegria, e hoje eles são um cenário da minha morte para o mundo, minha morte espiritual, né? Então eles eram um lugar alegre, agora é um lugar triste. Então, ele vai repetir aqueles lugares comuns da poesia amorosa do século XVIII, em que você olha para a natureza e se lamenta. Porque ali já foi um lugar de alegria, agora é um lugar de tristeza. Gostaram desse aí? Desses dois últimos? Sim, esse foi legal demais. Então, sim. Vamos lá para mais um poema do Sr. Cláudio Manuel da Costa. Agora é aquele poema de estrutura que a gente viu em vários poetas portugueses, do pastor conversando com a pastora, né? E ele dá um nome para ela lá, os nomes mais absurdos, e a pastora que ele elegeu chama-se Daliana. Vamos lá. Pouco importa, formosa Daliana, que fugindo de ouvir-me o fuso tomes. Então, fuso quando fala fuso, é o fuso do poço, tá? Então ela tá aquele mesmo lugar comum. A pastora vira as costas para ele e vai lá no poço buscar água. Eu tomo o fuso é porque ela vai pegar o fuso, que é a manivela, vamos dizer assim, do poço, né? Então não importa que você, fugindo de mim, vá dê minhas costas e vá buscar água no poço. Se quanto mais me afliges e consomes, tanto te adoro mais, bela serrana. Então, de novo, aquele lugar comum do pastor que se humilha diante da pastora. Ele falou assim, eu não estou nem aí que você dá as costas para mim, né, vai lá fingir que está trabalhando, enquanto eu fico aqui chorando. Porque quanto mais você me aflige e me consome, mais eu te adoro, ó bela serrana. Então, é o mesmo sujeito, igual o Damiano, não, o Albano se lamentando. Então, e a gente leu vários sonetos da literatura portuguesa falando a mesma coisa, né? Quanto mais você me maltrata, mais eu te amo. Ou já fujas do abrigo da cabana, ou sobre os altos montes mais te assomes. Faremos imortais os nossos nomes, eu por ser firme, tu por ser tirano. Então ele vai falar assim, ou você foge daqui, né? Ou você suba para os montes. Tanto faz, porque nós dois vamos fazer imortais os nossos homens. Eu por ser leal a você, e você por ser carrasca comigo, né? Ser tirana comigo. Então, assim, você será imortalizada por ser má e eu por ser fiel. Então, traduzindo, como vocês traduziram lá nos primeiros, né, quando falaram do Albano, é o gado que se repete séculos e séculos, né, pelo passar dos séculos. E essa poesia do século XVIII é uma, vamos dizer assim, apesar dela ser muito bonita e tal, ela é aquela, vamos dizer assim, aquela homenagem à gadice masculina, né? Vamos lá.
Um obséquio que foi de amor rendido, bem pode ser, pastora, desprezado, mas nunca se verá desvanecido. Então ele fala assim, olha, um amor que já foi firme, não importa que ele seja desprezado, isso pode acontecer, mas ele nunca vai morrer. Então ele está falando assim, meu amor é mais forte, ele é maior que a sua tirania comigo. Então não importa que você me despreze, que você me cuspa, que você me chute, eu vou continuar te amando e eu vou vencer por isso, porque meu amor é maior. Né? É o gado. Sim, que para lisonja do cuidado testemunhas serão de meu gemido este monte, este vale, aquele prado. Então, de novo, né, ele evocando a natureza como testemunha da sua fidelidade. Então, a natureza pode ser testemunha do seu lamento, da sua felicidade, sempre de alguma coisa relacionada ao sentimento amoroso. Agora ele vai falar assim, olha, não tem importância, né? Porque para a lisonja do cuidado, ou seja, do sofrimento amoroso, aquela montanha, aquele prado, aquele vale, todos eles serão testemunhas desta minha fidelidade amorosa. Não importa o quão tirano você seja comigo, quanto má você seja comigo, quanto você seja rapariga, né, sem vergonha, que não queira saber de mim, que pise, que me despreze, o meu amor vai ser maior, minha filha, eu vou continuar lá, né, gadando, sendo gado, e a natureza vai testemunhar, e a natureza é eterna, né? Ela está aí para sempre, ela está aí há séculos e vai continuar depois que a gente morrer. Então, assim, é um sujeito se orgulhando de ser gado e se declarando vencedor sobre ela por ser gado. Aí eu quero saber um pouco dos depoimentos de vocês sobre este poema. O que vocês acharam desse rebaixamento do pastor ali? Conseguiu chegar ao nível do Albano, conseguiu ser pior, Gadão Guerreiro. Lendário Gadão Guerreiro. Mas é isso que é legal, né? Que é o lendário Gadão Guerreiro, mas o sujeito constrói isso na forma de um soneto tão bem escrito, tão bonito, né? Assim, na forma, com os sons, com toda aquela musicalidade, que fica muito legal, né? E na forma de um soneto fica menos cansativo também, porque, por exemplo, naquela forma de écloga, com, sei lá, mais de 20 páginas, o sujeito choramingando, 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 né? É bem mais legal, porque assim é um soneto, né? São 4 estrofes ali, pá, 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 ele resume, ele faz uma síntese da gadice. Não sei se iguala ao, eu acho que não se iguala porque, como eu falei, ele é mais sintético, né? Ele consegue pegar todas aquelas 20 páginas do Albano, choramingando, sem parar, né? E resumir num soneto, fazer o negócio, sintetizar um soneto que tem, ele tem inclusive até eu acho que ele é até mais forte, né? Porque a poesia, a boa poesia, claro que você vai ter, por exemplo, poemas épicos como os Lusíadas, que tem lá 500 páginas, mas mais de 3 mil versos, mas a poesia que consegue sintetizar, né, num breve espaço, né, um espaço de palavras mesmo, o máximo de sentimentos, né, o mais possível de sentimentos e de emoções, ela é muito poderosa, justamente pelo seu poder de síntese. Isso é uma das coisas mais belas da poesia, né, o poder de sintetizar muita coisa em pouco espaço. Então vamos lá. Aqui vamos retomar a ideia de falar mal da cidade, falar bem do campo. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência ou desconhece o rosto da violência ou do retiro a paz não tem provado. Então, assim, quem troca a vidinha na roça pela vida na cidade grande, né, civil correspondência é a vida, né, vamos dizer, civil de civilização. Quem vai para a cidade grande, ou você não conhece o rosto da violência, você não sabe a maldade que tem lá, você está indo iludido, ou você não sabe a paz que você assim, você é ignorante da paz que você vive, quer dizer, você é feliz e não sabe, e você não sabe o que te espera lá. Quem bem é ver nos campos trasladados, que bem é ver nos campos trasladados, no gênio do pastor, o da inocência. Então, assim, por quê? Porque o pastor, a pessoa que viveu a vida inteira no campo lá, ele é inocente, né? Ela não tem maldade, ela não conhece a maldade maior que está lá na polis, né? Lá no, então você vai sair do seu campinho
e vai para a polis fundada pelo Caim, né? Então, você vai para Sodoma, você vai para Gomorra, você vai para a desgraça. E qual é no trato e na aparência ver sempre o cortesão dissimulado, né? E que mal que vem no trato na aparência. Então, o cortesão dissimulado é a pessoa da cidade, né? Que está cheia de maldade, é o filho de Caim. Então você, filho de Abel, coitadinho, lá na roça, você não sabe, você não sabe as maldades que te esperam. Então tem esse cortesão, né, esse cidadão lá de Gomorra, de Sodoma, das grandes cidades, né, dissimulado, né, e cheio de aparências, né, daquele mundo de ilusório de aparência. Então aqui está de novo o fugere urbem, o princípio de fuja da cidade, vá para o campo. Ali respira, ama a sinceridade. Aqui sempre a traição seu rosto encobre. Então ele fala, esse ali, ele está falando do campo. Ali no campo, ali no trato pastoril, respira, ama a sinceridade. Aqui a traição esconde seu rosto. Então ali, aqui a sinceridade é uma coisa transparente. E aqui a traição, a mentira é uma coisa encoberta, né? Porque é o reino da mentira. Um só trata a mentira, outro a verdade. Então ele está lidando com oposições. E isso aqui é muita influência do barroco, tá? De colocar essas antíteses, né? Traição, mentira, verdade, traição, sinceridade. Isso aqui é aquela influenciazinha barroca na poesia do Cláudio Manuel da Costa, mas com espírito completamente arcádico, neoclássico, que é bem daquele século ali. Ali não há fortuna que sobre. Aqui, quanto observa, é variedade. Ó aventura do rico, ó bem do pobre. Então, ali não tem fortuna que sobre, né, que transborde. Aqui, quanto observa, é variedade. Então, assim, aqui, quando ele fala aqui, ele está falando da cidade, né, porque ele é um poeta citadino, né, se imaginando assim. Então ele tá aqui, a personagem que ele coloca é alguém que vive na cidade, está falando assim, ó, lá não sobra fortuna, aqui é uma variedade, mas aqui é a ventura do rico e bem do pobre, né? Então essa ventura do rico, na verdade, é uma desventura, né? É a riqueza material e a pobreza espiritual, e o bem do pobre é justamente essa simplicidade material, essa humildade material, mas essa riqueza espiritual que ele nunca vai alcançar na cidade. Então, na cidade ele não vai encontrar paz, ele vai encontrar muito dinheiro, muita riqueza material e desgostos, e no campo ele vai ter lá seus desgostos amorosos, né, que é típico do pastor, né, da poesia pastoril, mas ele vai viver em paz. Então é o princípio do fugere urbem. Esses, para mim, eu falei, né, são os meus favoritos. Deixa eu ver quanto temos ainda de Cláudio Manuel da Costa. Mais um, mais dois, e mais dois. Deixa eu perguntar para vocês, gostaram desse último aí? Sim? Sim. Sim, e Vanessa sumiu. Sim. O Samuel está com o voice mod ligado. Opa, valeu. Tem mais dois, vamos ler esses dois, daí semana que vem a gente já começa outro poeta. Estes os olhos são da minha amada, que belos, que gentis e que formosos. Não são para os mortais tão preciosos os doces frutos da estação dourada. Estação dourada é a primavera, tá? É a estação de muitos frutos e flores e tal, né? Aquela coisa bonita. Então ele está falando, estes são os olhos da minha amada. São belos, são gentis e são formosos. E para os mortais, para nós mortais, eles não são tão preciosos, né? Tão preciosos quanto os frutos, né? Mais belos. Então, eles são mais belos que as mais belas flores e os mais belos frutos da primavera. Por eles a alegria derramada tornam-se os campos de prazer gostosos. Em zéfiros suaves e mimosos toda a região se vê banhada. Então, estes olhos fazem com que a natureza se renda a ele. A gente viu isso na poesia portuguesa também. Então, os olhos da amada, que às vezes ele vai comparar sóis e tudo, né, ou estrelas, eles são tão lindos
e os campos, assim, quando ele fala, tornam-se os campos de prazer gostosos, ou seja, a natureza olha para esses olhos e sente um contentamento, uma alegria, ela sente um prazer, né, de olhar para esses olhos, de tão, né, em zéfiros suaves, né, então são ventos suaves, né, toda a região se vê banhada. Então, quando esta mulher, né, essa amada desse pastor, olha para a natureza se vê nos olhos dela, a natureza se contenta. Isto é uma poesia realmente, né? Vinde, olhos belos, vinde, enfim, trazendo do rosto do meu bem as prendas belas, dai alívio ao mal que estou gemendo. Então ela falou assim, venha, venha dar alívio para o meu mal de amor, né? Eu estou sofrendo de amor. Né? Venha dar um conforto para mim, mas delírio meu que me atropelas. Os olhos que eu cuidei, que estava vendo, eram, quem crera tal? Quem crera tal? 2 estrelas. Então ele está falando assim, mas que ilusão, né? Eu querendo aqueles olhos, e na verdade aqueles olhos eram 2 estrelas. Então ele começa falando bem, continua falando melhor ainda, e no fim ele vai falar que era uma ilusão, que não eram olhos, eram estrelas. Então, a associação dos olhos da amada com estrelas é um lugar comum da poesia da antiguidade. Então, ele está repetindo lugares comuns lá da poesia lírica grega, da poesia lírica latina, né, de comparar olhos da mulher a sóis ou as estrelas, a astros celestes. Né? Então, o Camões faz bastante isso. Isso aqui é repetição de Camões que ele está fazendo. Né? Então, é aquela poesia amorosa só para louvar a beleza feminina mesmo, né, sem tanta gadice. E agora uma poesia assim, desses penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Então aqui a gente sente um pouco, né, o pastor está falando que ele nasceu e se criou, o berço dele foi entre penhascos, foi entre uma natureza rústica. Aí a gente associa um pouco a natureza mineira, né, rochas, pedras, dureza. E daí ele fala assim, quem poderia imaginar que entre penhas, né, entre pedras tão duras, se criou uma alma tão terna, um peito tão afável, que é o peito dele. Amor que vence os tigres por empresa, a empresa tomou logo render-me. Ele declara contra o meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Então ele está falando assim, que ele tem esse peito dado a amores, e que o amor logo de cara venceu ele. E ele se rende ao amor. Então, aquele lugar comum do pastor, né, do homem que se rende ao amor. Então, o amor vence tigres, né, tomou por empresa render ele também, declarou guerra contra o coração dele, e ele não teve fortaleza para aguentar isso. Ele se rende aos amores. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, então, ainda que ele conhecesse os danos de se render ao amor, a que dava ocasião minha brandura, não pude fugir ao cego engano. Ou seja, ele não pude fazer, é uma fatalidade. Por mais que eu soubesse que me rendendo aos amores eu ia me dar mal, eu ia sofrer, eu não pude, eu me rendi ao amor. Vós que ostentais a condição madura, temeis penhas, temeis. Então ele está falando, agora ele se dirige às rochas, aos penhascos, né? Vocês que ostentam essa condição dura, né? Vocês são rochas, né? Temam porque o amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Então ele está falando assim, não pensem que só porque vocês são rochas, vocês vão, né, vocês vão sobreviver, porque o amor, quanto mais resistência ele vê, mais tirano ele é. Então ele vai amolecer até as rochas. O amor amolece tudo. O pastor fala da natureza terna em oposição ao cenário rústico, pedregoso, onde nasceu, né? E, no entanto, adverte as próprias rochas, com que ele conversa, de que o amor não poupa nada, e é capaz de, né, de amolecer os penhascos e as pedras mais sólidas e tudo mais. Este foi, pessoal, o Cláudio Manuel da Costa, o autor desta semana. Deixa eu perguntar, gostaram do senhor Cláudio Manuel da Costa? Né, dessa seleção de alguns poeminhas dele? Uns belos poemas? Sim. Muito bom. Bom, né? A gente já está há um tempo aí calejado com esses lugares comuns, mas você vê que cada autor tem a sua carinha, né? Tem o seu jeitinho de falar sobre
os mesmos assuntos. Isso que é tão legal na literatura, porque os temas se repetem, as histórias se repetem. O professor Rodrigo Gurgel, né, já indiquei várias vezes para vocês nos grupos, acompanhe as postagens, as publicações dele, né, se vocês tiverem no Telegram, acompanhe no Telegram, no Instagram. Ele fala, tudo já foi contado em literatura, tudo. O que varia é como você conta. E quando você consegue contar de uma maneira muito sua, né, muito própria, você está ali, você tem seu lugarzinho na história da literatura, né? Os grandes autores são assim, às vezes não falam, por exemplo, você vai falar sobre adultério, né? O Machado de Assis falou do seu jeito, o Dostoiévski falou do seu jeito, o Tolstói falou do seu jeito, e cada um, né, do Flaubert falou de outro jeito, cada um fala de uma maneira que o torna único, né? Então, o Cláudio Manuel da Costa repetiu todos esses mesmos lugares comuns da poesia pastoril, que todos os mestres portugueses repetiram lá, né, que a gente leu, só que de uma maneira muito sua, né, de uma maneira muito legal. E eu acho ele até, como a gente falou, ele é até mais legal que o José, não é o José Anastácio da Cunha, é o Francisco Xavier de Matos, né, que é o autor lá do Albano e Damiana, porque ele conseguiu fazer isso com muito mais síntese, de uma maneira muito mais bonita, com palavras muito mais bonitas do que o outro autor. Não que o outro seja ruim, mas ele consegue ser melhor, né? Tá certo? Então, gostaram dessa aula, pessoal? Semana que vem, a gente vai continuar nossa viagem particularmente. com um cara que era muito família, o Alvarenga Peixoto, né? E a esposa, daí a gente vai ver um poema da esposa dele, que era Bárbara Eleodora. Eles dois compuseram poemas para os filhos e tal, e foi muito triste a história dele, né, porque ele estava envolvido com Inconfidência, e daí foi mandado para a prisão, e daí escreveu da prisão para ela, e ela escreveu, né, sobre a preocupação com os filhos, mas isso a gente vai ver semana que vem. Pessoal, agradeço a presença de vocês hoje, tá certo? E a gente se vê aí na sala de aula, no campus e nos nossos encontros. Amanhã acho que vocês têm encontro com o Marcelo, do Para Gostar de Ler, e sexta a gente se vê lá no nosso Teatro Barroco, tá bom? Abração, até mais, gente. Falou! Até, professor. Até.